Fala rapaziada, beleza? Vídeo que os senhores pediram bastante aí sobre a Polícia Penal de Minas Gerais, mas eu não acredito que seja necessário eu falar aqui de novo sobre todas as matérias. Eu acredito que os senhores, a essa altura do campeonato, já sabem aquilo que é uma tendência ali de ser cobrado na direito penal, processo penal. Todo mundo sabe que processo penal é inquérito, provas, prisões e ação penal, de vez em nunca competência e tal, para carreiras policiais, tá? Então, o que eu resolvi fazer aqui é um vídeo daquilo que eu acho que vai ser a matéria mais importante desse concurso. É óbvio que português também vai ser muito importante, mas eu já falei sobre português aqui diversas vezes. Então eu vou tratar aqui da Lei de Execução Penal, que é uma lei assim, um pouco, não é que é difícil, mas é que o custo para estudar essa lei é um custo alto. Mas acontece que nessa prova o benefício de estudar essa lei também é muito alto. Então a relação custo-benefício fica equilibrada, né? Então é isso aí. Me segue aí no... Ih, rapaz, pior que eu não estou usando o Instagram agora, porque eu estou estudando, então eu estou deixando meio de lado aí. Mas se você for assinar um site de questões e optar pelo Tec Concursos, usa esse cupom que eu vou deixar em algum lugar aqui e você ganha 10% de desconto para sempre. Então eu vou jogar aqui para a tela do computador e vou passar para os senhores não só aquilo que é o mais importante dessa lei, mas também como você estudar essa lei. Eu acho que tem um bizu legal aqui que eu posso passar para os senhores, beleza? Então vou jogar aqui, vou dar um corte rápido, jogar para o computador e acompanha aí. Falou? Então pessoal, joguei aqui para o computador, já está aqui na tela do Tec. E aí eu vou mostrar para os senhores uma coisa que eu já mostrei há muito tempo aqui no canal, e eu acredito que o pessoal mais novo aqui não tenha visto isso, e vou passar outros bizus aqui, beleza? Acompanha aí que essa matéria aqui é a mais importante para esse concurso, não tenha dúvida. Então, você abriu aqui o caderno. Isso aqui, o que eu fiz? Eu fiz um filtro só com a lei de execução penal e escolhi lá carreiras prisionais, beleza? Se eu fizesse esse filtro e ele me trouxesse um resultado com um número muito pequeno de questões, eu ia ter que ampliar esse filtro. Eu não ia poder colocar lá só carreiras prisionais, eu ia ter que colocar outras carreiras para poder me gerar ali um número, um espaço amostral que seja relevante para eu poder fazer aquela estatística. Mas como eu escolhi carreiras prisionais e deu um número muito bom de questões, a gente saiu ganhando aí. Acho que dá para ter uma estatística mais precisa, beleza? Então o layout do Tec aqui mudou um pouco. Então se eu me perder aqui em algum momento, os senhores sabem que eu estou fazendo aqui tudo ao vivo, né, entre aspas, junto aí com os senhores. Então eu abri aqui o caderno do qual eu havia feito o filtro, e eu venho aqui em índice. E aí quando eu venho aqui no índice, eu venho aqui em exibir distribuição de questões por... Aí você vai trocar... Aliás, aqui já está, né? Se o seu tiver em índice, você vai trocar para quantidade. Você vai colocar aqui, quantidade, beleza? E aí você vai vir aqui em expandir tudo. E aí você expande tudo. E aí o que vai acontecer? Você vai ver aqui, bom, 100% das questões, conforme eu falei, 100% são da LEP. E aí você abrindo aqui, você vai ver quais partes dessa lei são as mais importantes. Opa, fiz merda aqui, peraí. Pronto. E aí você vai ver
quais são as partes dessa lei que são as mais importantes. Então você pode ver aqui, por exemplo, quais não são. Ó, do artigo 180 ao 193, em toda a história, uma questão. Do procedimento judicial, em toda a história, 4 questões. Do objeto da aplicação da LEP, em toda a história, 7 questões. Então você vê que essas aí não são muito importantes. Se você tá aí, porra, caralho, tá desesperado, não tem tempo de estudar, não vai ter como estudar aquilo que eu vou passar aqui, que vai ser o mais importante e tal. Porra, nesse caso, eu ficaria só com esse tópico aqui, ó. Só com do condenado e do internado. Você vê que 48% das questões que já foram cobradas estão nesse tópico aqui. Você vai falar, mas também são 55 artigos, né? Do artigo 5º ao artigo 60. Mas, pessoal, não se preocupe, eu vou passar um outro bizu aqui que você vai ver que dentro desses artigos aqui, existem aqueles que são mais cobrados, beleza? Então, se você está nessa tática aí do desespero total e não tem saída, se não tem saída, não tem saída, né? Eu ficaria só com esse tópico aqui. Mas você que está aí com um pouco mais tranquilo, já vem estudando há um tempo um pouco mais considerável, o que eu faria? Eu ficaria com esses 3 aqui, ó. Do condenado e do internado, óbvio. Dos órgãos de execução penal, você vê, são 20 artigos e a porcentagem é muito boa. Então, esse aqui, dos órgãos de execução penal, compensa bastante. E o outro é esse aqui, da execução das penas em espécie. Aí é aquela mesma história, né? Você vai falar, pô, mas são 65 artigos, cara, muito, muito difícil e tal. Mas é o que eu estou falando, dentro desses artigos ainda existem aqueles que são mais importantes, beleza? Então, beleza, como é que eu faço para eu saber quais desses artigos são os mais importantes? Você vai ter que resolver exercício, mas não só resolver exercício, vai fazer uma coisa a partir da resolução desses exercícios, beleza? Fica ligado aí. Então, olha só. Vamos supor que agora eu vá estudar esse assunto aqui, que eu falei que é o mais importante, né? Do condenado e do internado. Artigo 5º ao artigo 60. E aí, beleza. Pode ter certeza absoluta que o que vai cair dessa lei aqui está escrito lá na lei. Vai ser lei seca, tá? Então, pode ter certeza. Então você vai aqui, beleza, do artigo 5º ao artigo 60. Você vai aqui na lei de execução penal, e aí você vai lá nesses artigos que eu falei. Do artigo 5º ao artigo 60, né? Então, beleza, eu venho aqui e copio os artigos que eu falei. Do artigo 5º ao artigo 60. Beleza. Copiei aqui. Vou chegar aí no seu aplicativo não, rapaz, no seu programa de edição de texto e vou colar aqueles artigos lá que eu selecionei. No nosso caso aqui, do artigo 5º ao artigo 60. E aí eu vou dar acho que é Ctrl A, né? Selecionar tudo e vou colocar todos esses artigos que eu separei num tamanho aqui relativamente pequeno, tá? Então eu coloquei aqui no tamanho 10. Aqui no meu computador é 10. Aí você coloca aí no seu, no que der. Beleza? Depois eu vou falar para você que talvez não tenha computador, eu vou passar uma outra forma de você fazer isso aqui, tá? E aí você, beleza, você copiou aqui o artigo, você vai ver que tem vários artigos que já foram revogados. Aí, conforme você for fazendo os exercícios, você vai passando aqui e vai,
apagando aqui as coisas que já foram vetadas e tal. Eu também gosto de apagar essas letrinhas azuis aqui, porque dá um aspecto visual mais limpo, assim, e aí você consegue ter um arquivo menor, né? Então, beleza. E aí tá, o que eu vou fazer agora? Aí eu vou começar a resolver exercícios. É isso que eu vou fazer. Mas, cadê aqui? Beleza. Se você não sabe nada, nunca estudou isso aqui, eu aconselho que você vá direto para a resposta. Porque não adianta chutar. Você vai chutar o que aqui? Só para você apertar o botão e falar, ah, acertei, mas foi na sorte. Ah, errei, mas claro, não sabia de nada. Então, se você não sabe de nada disso, nunca viu, vá direto na resposta. Vá direto na resposta. Agora, se você já vem estudando, aí você tenta responder. Beleza, vou chutar aqui, eu não estudo essa lei, então não sei a resposta. Vou chutar aqui errado. Mas era certo. Beleza. Foda-se, não interessa. Aí eu vou abrir aqui a resposta. Conforme eu abrir a resposta, eu vou ver qual artigo daquela lei foi cobrado. E aí eu vi aqui, ó, como eu falei, vai cair lei seca dessa lei. Você vem aqui, qual foi o artigo cobrado? Foi o artigo 26. Beleza. Aí eu venho naquele material que eu colei aqui, procuro o artigo 26 e vou fazer aqui, quais foram os incisos que caíram? O 1 e o 2, né? Beleza. E aí eu venho aqui no artigo 26, coloco em negrito. Você pode fazer, não colocar em negrito, o importante é que você destaque de alguma maneira, tá? E eu pinto de vermelho, é isso que eu faço. Então, porra, olha só o destaque que dá. Eu tô com a lei seca aqui toda igual ela vem, aí chega aqui no meio, pô, opa, esse artigo aqui é importante, ó, ele já caiu em prova. Beleza. E aí eu falei que tem alguns artigos que são muito mais importantes do que outros, mas que esses outros também eventualmente podem cair, certo? Certo. E assim eu vou passando para frente. Esse aqui eu não vou nem responder, vou direto na resposta. Artigo 50. Então eu vou lá no artigo 50 e vou fazer a mesma coisa. E é claro, eu não vou só marcar, né? Eu vou ler aqui de novo para poder essa informação repetir várias vezes no meu cérebro. Então eu vejo aqui, ó, comete falta grave o condenado a pena privativa de liberdade que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. É o inciso 1. Então o inciso 1, eu sei que ele já caiu, é importante. Aí beleza, você pode pensar o seguinte, tá, mas se eu fizer isso para todos os artigos que caíram nas provas, todos eles vão ficar vermelhos e eu vou saber que eles são importantes, mas eu não vou saber quais são mais importantes do que outros, certo? Beleza, mas aí a gente vai entrar com um outro bizu aqui, que é o seguinte. Vamos supor que você continuou fazendo aqui as questões e tal, e foi marcando os artigos que caíram, marquei aqui, não só marquei e li, né? As faltas disciplinares classificam, beleza. Aí vamos supor que eu vou continuar fazendo as questões. Ao continuar fazendo as questões, esse artigo aqui caiu de novo. Eu falei, eita, segunda vez que esse artigo aqui caiu, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o tamanho dele. Então o que eu sei aqui? Eu sei que esse artigo aqui é importante. E eu sei que esse aqui é mais importante. Então se esse artigo aqui, o que não quer dizer que o menos importante não possa cair, né, pessoal? Claro, mas eu estou dizendo o seguinte, que os que tiverem quanto maior estiver a letra da sua lei seca aqui, mais vezes esse artigo foi cobrado em prova. Então, cada vez que caiu o artigo 49, eu venho aqui na lei seca, leio, as faltas disciplinares classificam em leves, e não é uma leitura sem atenção, não, é tentando aprender o que está ali. E aí, caiu de novo esse aqui, ó. Aí você fez lá mais umas 5 questões, caiu de novo. Eita, caiu de novo. Fez lá mais 2, 3, caiu de novo. Caraca, esse aqui é importante. Beleza.
Pô, aí tu vai fazer isso para sempre? Não, né? Porque vai chegar um momento que, sei lá, vamos supor que esse artigo aqui seja o mais importante. Ele vai estar desse tamanho aqui. Quando ele estiver desse tamanho aqui, com certeza os outros que são muito importantes também vão estar grandes. Desse tamanho aqui. Beleza. Já deu para você saber o que é importante e o que não é. Aí você vai... Tem gente, né, que fica falando assim, ah, mas pode cair a lei toda, né? Pode cair a lei toda. Pode cair a lei toda. Mas aí eu te pergunto, você tem condições de decorar ou aprender tudo isso aqui? Tudo. Não, você está falando que pode cair a lei toda, né? Então você tem que saber tudo. Tudo, né? Você tem condições de decorar isso aqui tudo? Tudo. Sendo que esse aqui é só um dos tópicos. Você tem? Eu não tenho. E eu aposto que você também não tem. Então, meu amigo, a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem. Beleza? Então, quanto maior aqui, mais vezes o artigo caiu. Isso é muito bom também para direito constitucional, tirando aquela parte ali de teoria da Constituição, classificação de Constituição e tal, as partes do direito constitucional que realmente vai cair a Constituição ali, isso aqui funciona bem também. E... o que mais? Ah, beleza. Aí pode ser que você não tenha computador, né? Pode ser que você tenha a legislação aí impressa, ou você tem um VADMEC, um negócio assim, que vai ter ali a legislação que você vai precisar e tal. Você vai ter que usar as ferramentas que você tem, né? Como é que é? Se não tem solução, solucionado está. Você vai fazer o quê? Cada vez que aquele artigo cair, você vai chegar na sua legislação expressa lá, na legislação impressa, vai destacar aquele artigo ali, marca-texto, sei lá, foda-se. E aí, caiu de novo, você vai lá e bota uma bolinha ali do lado dele. Caiu de novo, você bota outra bolinha. Caiu de novo, outra bolinha. Caiu de novo, outra bolinha. Então, quanto mais bolinhas ou asterisco ou o que você quiser tiver naquele artigo ali, mais importante ele é dentro daquela lei. Pode ser que você não esteja acreditando que isso vai dar certo, mas se você fizer 30, bota aí, 30 questões desse tópico aqui que eu estou falando, do artigo 5º ao artigo 60, e pelo menos uns 4, 5 artigos não se repetirem, você pode vir aqui me cobrar, beleza? Pessoal, não é as coisas, eu sempre falo isso aqui, as coisas não são assim, tem coisa mais importante do que outra e tal. As coisas não são assim porque eu quero, é porque existem coisas mais importantes que outras, ponto final, beleza? Então, pessoal, acho que é isso. Espero ter ajudado. Com certeza essa lei aqui vai despencar nessa prova, não tem para onde correr. E é uma oportunidade aí muito boa, um salário bom, dá para você sair aí da quebradeira, dá para você vibrar, dá para você ser polícia, dá para você seguir tua vida aí tranquilo. Então vale muito a pena. Se eu tivesse na situação assim de não ter passado ainda e tal, eu ia colocar minhas fichas nesse momento, nesse concurso aqui. Acho que é muito bom. Carreira única, um trabalho ali mais operacional, se bem que é em cadeia, né? E tem gente que não gosta, mas aí faz parte, beleza? Então, espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos. Em breve eu venho com mais bizus aí, provavelmente para a Polícia Civil da Paraíba. E é isso aí. Bons estudos, tamo junto, um grande abraço.